Entre os dias 23 e 30 de novembro, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul celebra a Semana Nacional do Doador de Sangue e convida os caxienses a aderirem à corrente do bem para salvar vidas. E especialmente nessa semana, a comunidade está convidada a entrar em contato com o Hemox e marcar um horário para fazer uma doação, que em poucos minutos é capaz de salvar até 4 vidas. Na quinta-feira, dia 25, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Em média, cerca de 1,2 mil pessoas procuram o Hemox todos os meses para doar. Mas esse número precisa ser ampliado, já que cerca de 20% não conseguem efetivar a coleta por algum impedimento na triagem, como alterações na pressão arterial e anemias, que são os casos mais comuns. Para operar em situação de tranquilidade, o Hemocentro necessita que pelo menos 60 pessoas doem sangue por dia, de segunda a sábado. Atualmente, a demanda maior é pelos tipos O positivo e A positivo. O assistente social do Hemox, Rafael Moreira, fala um pouco sobre a situação atual do Hemocentro. Para falar um pouco de como está o estoque hoje, a gente precisa trazer um pouco de como foi esse período de pandemia, né? A gente teve lá no início da pandemia, março, abril, maio, né? A gente teve a restrição de várias atividades, né, como medida de contenção ao coronavírus, medidas muito importantes essas, com certeza, e uma dessas medidas foi a suspensão das atividades, das cirurgias não eletivas, né, não urgentes, das atividades ambulatoriais dos hospitais, para diminuir a circulação de pessoas nos hospitais, né. E o que aconteceu? Isso aí deu uma diminuída na demanda no primeiro momento, sim, deu uma diminuída na demanda de uns 30%, assim como o número de doadores também diminuiu, porque tinham menos pessoas circulando pela cidade, né. Com a retomada gradativa das atividades hospitalares e também das viagens, né, começou a ocorrer mais acidentes de trânsito recentemente, né, a gente pôde observar pela mídia aqui na região. E as atividades ambulatoriais, elas retornaram também todas ao mesmo tempo, mais ou menos, esse ano. Né. Então, as pessoas que precisavam fazer uma cirurgia o ano passado e foi adiado, esse ano elas estão mais graves, né. Então, elas estão precisando fazer um aporte maior de sangue para poder realizar os seus procedimentos. Então, nós tivemos esse ano, em ali agosto, setembro, outubro, especialmente outubro, mês passado agora, né, a pior crise de hemocomponentes talvez da história do Hemocentro, assim, de ter realmente 2 ou 3 bolsas de sangue aqui, para toda a região, né. Lembrando que a gente atende 49 municípios, mais ou menos 1,3 milhões de habitantes, todos os leitos de SUS da região é nossa responsabilidade atender com um aporte de sangue, né. E aí o que aconteceu? Esse mês de outubro foi realmente muito crítico, nós tivemos então a retomada também, um outro aspecto importante que a pandemia causou foi que a gente teve que suspender as coletas itinerantes com o nosso ônibus, né? Isso acarretou numa perda de 10% do nosso aporte de coletas de sangue, porque dentro do ônibus não tem como fazer um distanciamento social adequado, então não fica seguro com relação ao coronavírus, né? Nós ensaiamos, então, a partir de agosto desse ano, retomar as coletas itinerantes com a estrutura oferecida pelos municípios. Pelos municípios de Vacaria, de Bento Gonçalves, Vila Flores, nós já fomos também, Farroupilha, e os municípios se organizaram para ofertar essa estrutura. Nós fomos com nossos insumos e com nossa equipe e realizamos essas coletas, né? Então agora, nesse mês de novembro, os estoques deram uma estabilizada, mas assim, o mês passado foi um mês muito crítico, muito grave. Hoje nós precisamos apenas do tipo sanguíneo O positivo, né, na data de hoje, que está crítico, né? Mas aí é importante falar uma questão, porque o pessoal acha que hoje está bom, não precisa vir amanhã. Porque os hemocomponentes, eles têm uma validade específica, né? Nós temos, com uma bolsa de sangue, uma doação, a gente diz que a gente salva 4 vidas, né? Porque com uma bolsa de sangue, de uma doação, nós produzimos 4 hemocomponentes, são subcomponentes do sangue, né? Um deles, que é o concentrado de plaquetas, a validade dele é de 5 dias. E o concentrado de hemácias, que é a parte vermelha do sangue, a validade dele é 35 dias. Então, assim, para nós é preferível ter 20 doações ao longo de 5 dias do que 100 num único dia, por causa dessa validade. Então, a gente precisa de uma frequência de doações para estender esse prazo de validade e poder distribuir ao longo do mês, porque as pessoas precisam de sangue o mês inteiro. Uma das dúvidas mais frequentes quando se trata da doação de sangue é quem pode doar e quais são os requisitos ou impedimentos. Rafael destaca os principais quadros que devem ser analisados. De maneira geral, qualquer pessoa saudável, entre 16 e 69 anos, pode realizar sua doação. Quem vai doar a primeira vez, daí até 60 anos, né? 59 anos, 11 meses e 30 dias,
quem vai realizar pela primeira vez. Quem já é doador é até 65 daí. Os doadores podem entrar em contato conosco. Hoje essa pandemia também condicionou a gente a agendar as doações, justamente para evitar aglomeração aqui no serviço, né? Quanto aos critérios, assim, bem, precisa estar um estado geral de saúde, tá? Existe algumas questões que vão impedir alguns usos de algumas medicações, assim, tatuagens, piercings, micropigmentação facial, de sobrancelha, né? Acupuntura, esses procedimentos que usam agulhas, assim, a pessoa precisa ficar 12 meses aguardando para poder fazer a sua doação, tá? Procedimentos dentários, em geral, assim, é 7 dias depois do procedimento ou 7 dias depois que parou de usar a medicação para o procedimento. Doenças autoimunes também, como lúpus, como reumatismos, o próprio HIV, HTLV também, não podem realizar doação também. Pessoas que têm um diagnóstico clínico, né, para as doenças que a gente testa aqui, que é sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e Chagas, não podem doar também, tá? A Covid, por exemplo, a pessoa precisa estar só 30 dias sem sintomas gripais, tá, para poder fazer doação. E as vacinas da Covid, a Coronavac pede por 48 horas. E as outras, a Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca, elas impedem por 7 dias. Aí depois no 8º a pessoa pode fazer sua doação. Para conferir todas as informações sobre o processo de doação de sangue em Caxias do Sul, acesse o site www.leov.com.br e confira a matéria completa, com horário de funcionamento do Hemocentro, requisitos e recomendações. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, repórter Fernanda Tomás.